Olá, hoje é terça-feira, 24 de maio e esses são os destaques do canal de notícias. Aproveitar a carne de frango que é descartada nos frigoríficos. Essa pesquisa está sendo feita pela UPF para usar a carne em embutidos. No projeto Livro do Mês, o encontro de maio dos estudantes de Passo Fundo com um escritor norte-americano. E o autor de A Bandeira do Elefante e da Arara é também nosso convidado aqui no estúdio. Também nesta edição, uma doação de livros da última edição da Jornada Nacional de Literatura, que vai beneficiar mais de 200 escolas da região. E ainda uma dica de espaço de lazer para crianças com até 5 anos. Uma pracinha ao ar livre em Passo Fundo, que conta até com piso emborrachado. Fique com a gente porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. O Brasil se consolidou como o segundo maior produtor de carne de frango no mundo. E a nossa região é uma das maiores produtoras aqui no Rio Grande do Sul. Um mercado que descarta boa parte das carnes que não são consideradas adequadas. Mas agora, uma pesquisa aqui na UPF quer dar uma nova utilidade a carnes de frango descartadas nos frigoríficos da região. Cerca de 30 milhões de frangos são abatidos a cada mês na região do Planalto Médio. E destes, mais de 3 milhões são considerados inadequados para consumo e descartados. Um estudo feito aqui na UPF quer mudar esta realidade. A dissertação de mestrado do Jair rendeu um trabalho para comprovar que parte das carnes descartadas podem ser usadas para embutidos. O objetivo principal dessa pesquisa é reduzir os custos de produção da indústria, aumentar a oferta de alimentação no mundo, que ainda é um problema, e com isso trazer um crescimento social, porque vai abranger em todos os pontos, porque fortalecendo a indústria vai gerar emprego e consequentemente, mais alimento na mesa do consumidor. Existem 2 tipos de lesões no peito de frango: as estrias brancas e o peito de madeira, ocasionadas pelo rápido crescimento do animal. As carnes que são constatadas com estas lesões viram ração animal. Não é um defeito de carne de origem infecciosa, é uma carne que tem utilidade na elaboração de produtos cozidos, porque a característica dessa lesão que se apresenta, ela apresenta um peito de frango com uma certa rigidez. E em elaboração de produtos cozidos, como essas carnes sofrem um cozimento, há uma desestruturação das proteínas e ela fica aceitável sob ponto de vista sensorial. A pesquisa está em fase de teste sensorial, com 4 tipos de amostra: 25%, 50%, 75% e 100% do produto considerado defeituoso para a mortadela de frango. Os primeiros testes indicam que não houve diferença significativa na qualidade da mortadela. Está tendo um bom resultado, até ao momento sim, não foram avaliados todos os dados, mas a expectativa é boa, porque não tem dado diferença significativa comparando o controle, que é uma matéria-prima sem defeito, com a matéria-prima com defeito. Ela vai ser sugerida para o Ministério da Agricultura e ele será, num primeiro momento, sugerido que se façam produtos embutidos cozidos, como mortadelas, calabresas, salsichas, né? Então isso vai aumentar a oferta de matéria-prima para a industrialização. Está acontecendo hoje aqui na UPF mais uma feira ecológica, um espaço para quem gosta de produtos orgânicos e fresquinhos. A feira, que acontece 2 vezes por mês, reúne também peças de artesanato e conta ainda com um sistema de troca de livros promovido pelo projeto de extensão Bucrossing aqui da UPF. Olha, se você tem um tempinho, aproveita e dá uma passada pela feira. Ela está acontecendo em frente ao Centro de Convivência aqui no Campus 1 da Universidade, no bairro São José.
A bandeira do elefante e da arara, o encontro fortuito. Essa foi a obra lida pelos estudantes de Passo Fundo nesse mês. E hoje, pela manhã, foi dia de conversar sobre o livro com o autor norte-americano Christopher Castensmith. Veja como foi o seminário do projeto Livro do Mês. Encorajar a leitura, conhecer o autor e saber mais da obra estudada na escola. Este é o objetivo do projeto Livro do Mês. No mês de maio, a obra é A Bandeira do Elefante e da Arara, o Encontro Fortuito, do autor americano Christopher Castensmith. Nós fizemos leitura coletiva, leitura individual, fizemos dramatizações também em cima do livro, usando os personagens que o livro nos oferecia. No livro aparece nas últimas folhas como foi feita a ilustração. E aí, como eles se interessam muito por desenho, a gente usou como base assim, para eles também criarem os personagens deles. O livro se passa na selva tropical do Brasil, Colônia. A história é povoada por onças, jiboias, curupiras e sacis-pererês. E mostra que muitas vezes a mente sábia é mais útil do que uma espada afiada. Já aqui na capital da literatura, os alunos ficam atentos à palavra do autor. Eu acho bom, porque daí a gente pode aprender mais com o autor, saber de onde ele se inspirou para escrever o livro e saber de onde ele tirou a história. Bem bacana, porque daí a gente pode descobrir além do que está no livro. A gente fez uma produção textual e a gente falou sobre o que a gente entendeu. É muito bom, porque a nossa escola ela sempre trabalha bem com o livro. Em aula nós fizemos a leitura coletiva, depois fizemos um trabalho para entender melhor o livro. E é muito bom vir aqui conhecer o autor, depois de entender bem o livro dele, né? É importante para eles, porque vivenciar um livro abstratamente, assim, sabendo quem é o autor e tendo a possibilidade de conhecer e talvez tirar dúvidas, né? É outra realidade. E é um incentivo também para que eles futuramente possam escrever, possam criar, né? E para falar um pouco mais sobre essa obra sugerida para leitura agora, no mês de maio, pelo projeto Livro do Mês, a gente recebe aqui no estúdio o escritor americano Christopher Castensmith. Christopher, seja bem-vindo ao PFTV, é um prazer te receber agora aqui no estúdio. Bom, você começou a contar, inventar histórias antes mesmo de começar a escrever. Você nasceu no Texas e a gente quer conhecer um pouquinho dessa tua história. Sim, eu tinha fita cassete em casa antes de poder escrever. Eu ficava contando histórias, narrando, criando lá em casa para a minha família. Então, assim, desde cedo eu gostava de contar histórias mesmo. Cedo exatamente com que idade nós estamos falando aí? Olha, acho que uns 4, 5 anos. Nossa, muito cedo mesmo. E a tua vinda ao Brasil, Christopher? Por que aconteceu? Eu comecei a prestar consultoria aqui nos anos 90, através da Intel, onde eu trabalhava como engenheiro. E eu conheci o país, me apaixonei pelo país e encontrei uma pequena empresa aqui de 4 pessoas em Porto Alegre, uma empresa incubada na URGS na época, e uma empresa de games. Eu me juntei com eles, eu vi bastante potencial. Trabalhei 10 anos na empresa como sócio-diretor, junto com os outros sócios. E a gente vendeu essa empresa para a Ubisoft em 2009, né? Então, assim, em uma área muito exata como é a engenharia, né? Como é que se explica essa relação toda com a literatura? Bom, a literatura, eu sempre adorei a literatura muito antes dos games, muito antes das outras mídias, então eu adoro a leitura. E eu sempre tinha essa ideia de algum dia me tornar autor, escritor. E eu fiquei estudando ao longo dos anos também, trabalhando com games, mas games também é entretenimento, games também trabalha com narrativa. Então eu agreguei a experiência com narrativa, com personagem, com cenário, toda essa parte nos games que hoje eu aplico também, porque eu trabalho com várias mídias, contando histórias em quadrinhos, audiovisual, filme, game, tudo isso. Bom, as tuas histórias, os teus poemas já foram publicados em mais de 12 países, você é finalista de diversos prêmios e a gente quer então conhecer um pouquinho mais dessa história que foi proposta para leitura aqui em Passo Fundo. É uma grande honra receber esse como livro do mês aqui em Passo Fundo, falando com as crianças aqui. É uma obra baseada no Brasil colonial, mas é uma obra de fantasia. Então, misturo o folclore brasileiro, o folclore nacional, Saci Pererê, Boitatá, essas criaturas do folclore,
com essa época colonial. E tem esses dois personagens aqui, o Gerard Van Oost, que é um holandês que vem para o Brasil em busca de aventura, em busca de uma vida diferente do que ele tem na Europa. E o Ludara, que na verdade ele vem para o Brasil como escravo, né? Mas é libertado pelo Gerard, e os dois criam uma amizade e começam a aventurar pelo Brasil na época. Então, eles representam um pouco a formação do povo brasileiro hoje, né? A cultura brasileira, que tem um pedaço da cultura africana, que tem um pedaço da cultura europeia, que tem um pedaço da cultura nativa também, e toda essa mistura de culturas que traz a nossa cultura hoje. Passo Fundo não é diferente disso também, assim como Porto Alegre, cidade onde você vive hoje. Agora, Christopher, a gente acompanhou um pouquinho aí em uma reportagem o encontro de hoje pela manhã. O que mais você pode falar a respeito desse momento em que você se aproxima dos teus leitores? Olha, é fantástico aqui. Eu vou dizer, chamam Passo Fundo Capital Nacional de Literatura, e realmente é o Capital Nacional de Literatura, porque eu falo com escolas em vários estados. E aqui eu vou dizer, é outro nível, assim, o pessoal está de parabéns, o mundo da leitura, tudo, as escolas, a prefeitura, todo mundo que investe tanto no leitor. Eu vejo que os leitores aqui são maravilhosos, que eles leiam obra, que eles gostam da leitura, que eles procuram. A leitura é fundamental para a construção de uma sociedade. A leitura nos dá uma empatia para outras pessoas. A gente fica ouvindo vozes diferentes através de leituras diferentes, e é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, da nossa sociedade. Então, eu acho fantástico o trabalho que acontece aqui com programas como o Livro do Mês e outros que tem aqui. Que bacana. Olha, é um prazer para a gente ter te recebido aqui. Você fica ainda porque tem mais compromissos ainda amanhã, né? Sim, em Passo Fundo. Muito obrigada e um bom retorno a Porto Alegre. Eu que agradeço. Obrigada, Christopher. Bom, a gente faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre o incentivo à leitura. Nós vamos mostrar a doação de livros que vai beneficiar mais de 200 escolas aqui da região. Nós já voltamos.